Elon Musk é um empreendedor norte-americano de origem sul-africana. É cofundador e CEO da companhia Tesla Motors, pioneira na fabricação de carros elétricos. É o fundador e CEO da SpaceX, a primeira empresa a vender um voo comercial para a Lua. Elon Musk nasceu em Pretória, África do Sul, no dia 28 de junho de 1971. Quando acabou os anos de escola, Elon Musk ficou dividido entre cursar Física e Engenharia na University of Waterloo ou Física e Economia na King's University. Acabou optando pela segunda instituição. Em 1989, mudou-se para o Canadá em busca de melhores oportunidades de trabalho. Ingressou na King's University, em Kingston, Ontário, onde estudou durante até 1991, tendo cursado o primeiro e o segundo ano na universidade. Na instituição ele viveu no Victoria Hall, no International Floor. Sobre esses anos de formação no Canadá, Musk escreveu: "Nos primeiros 2 anos na universidade você aprende muito sobre muitas coisas. Uma coisa particular que eu aprendi no King's, com professores e alunos, foi como trabalhar de forma colaborativa com pessoas inteligentes e fazendo uso do método socrático para alcançar objetivos comuns." Da King's University se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, uma universidade da American Ivy League, de topo, onde obteve o bacharelado em Física e Economia em 1995. Nesse mesmo ano, em 1995, iniciou o doutorado em Física na Universidade de Stanford, na Califórnia, no campo da física energética, mas em apenas 2 dias desistiu e trancou a matrícula. Apesar de ter concluído a graduação, durante a conferência Satellite 2020, realizada em Washington em 2020, Musk criticou o ensino formal acadêmico. "Eu acho que a universidade é para se divertir e para provar que você é capaz de fazer tarefas. Não é um espaço de aprendizado." E citou como exemplo alguns grandes nomes que desistiram das faculdades que cursavam, como Bill Gates, Steve Jobs e Larry Ellison. Ainda em 1995, Elon Musk fundou a Zip2 Corporation, uma empresa que fornecia conteúdos para jornais online que chegou a ter como clientes o Chicago Tribune e o New York Times. Na ocasião em que criou a empresa, o empreendedor trabalhava todos os dias e dormia no escritório. Em 2002, a eBay comprou a PayPal por $1,5 bilhões. Com o valor arrecadado, Musk criou 3 novas empresas: a Tesla, a SpaceX e a SolarCity. Pioneira na fabricação de carros movidos a bateria, a companhia americana Tesla Motors é uma empresa localizada em Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos. Fundada pelos empresários Martin Berardi e Mark Tarpenning, em 2004, Musk tornou-se um dos seus principais financiadores. O nome, Tesla, é uma referência ao inventor sérvio-americano Nikola Tesla, de 1856 a 1943, que registrou mais de 700 patentes, inventou a turbina sem pás e o motor de indução de corrente alternada. O desafio inicial da empresa de Musk era grande. A Tesla queria se consolidar com automóveis elétricos em um país que tradicionalmente consome muita gasolina. Em 2006 a Tesla apresentou o seu primeiro carro Roadster, que tinha autonomia de 394 km com uma única carga, que custava $92 mil. A Tesla Motors lançou também os modelos S e o X. Em 2008 a Tesla quase foi à falência, tendo sido salva por um empréstimo de $456 milhões fornecido pelo governo norte-americano. Em 2010, a empresa conseguiu cotar as suas ações na bolsa, tendo se tornado a primeira montadora americana a negociar depois da Ford, em 1956. Aos poucos, o custo de produção foi caindo e em 2017 a Tesla lançou o Model 3, que custa, na versão mais barata, $35 mil. O Model 3 tinha autonomia de 350 km, ou seja, essa é a distância que o carro consegue percorrer com uma carga de bateria. Em 2017 a Tesla já havia superado o valor de mercado da Ford e da General Motors. Em novembro do mesmo ano a Tesla já acumulava uma lista de quase 500 mil interessados no novo carro elétrico. Para atender a toda essa demanda, Elon Musk construiu uma enorme fábrica de baterias no deserto do estado de Nevada para abastecer os seus carros.
No ano de 2000, Musk fundou a Space Exploration Technology, SpaceX, para fazer foguetes a custos mais baixos e realizar viagens espaciais. Os dois primeiros foguetes foram o Falcon 1, lançado pela primeira vez em 2006, e o Falcon 9, lançado pela primeira vez em 2010. Em janeiro de 2011, a SpaceX tornou-se a primeira empresa no mundo a vender um voo comercial à Lua. Musk desenvolveu um foguete reutilizável que poderia levantar voo e retornar à plataforma que o lançou. A partir de 2012, o foguete Grasshopper fez vários voos curtos para testar a nova tecnologia. A SpaceX também desenvolveu a nave Dragon, que leva suprimentos para a Estação Espacial Internacional e também projetada para transportar até 7 astronautas. No dia 7 de janeiro de 2018, foi lançada a nave Falcon 9 para uma missão secreta chamada Zuma, que pertence ao governo norte-americano e transportou um satélite que ficará na órbita baixa da Terra. Além de ser CEO da SpaceX, Musk também foi o designer-chefe na construção dos foguetes Falcon, Dragon e Grasshopper. A SpaceX levou um carro, e mais tarde, 2 astronautas ao espaço. No dia 6 de fevereiro de 2018, a SpaceX lançou o superfoguete Falcon Heavy, que levou para o espaço, como carga de teste, o Tesla Roadster, um carro elétrico, esportivo, vermelho, equipado com um manequim astronauta apelidado de Starno. O Tesla Roadster viajou em direção à órbita de Marte e ficará no espaço por muitos anos. O Falcon Heavy é a primeira etapa de um ambicioso plano de Elon Musk, de levar o homem para Marte. Em maio de 2020 a SpaceX lançou um foguete tripulado com 2 astronautas da NASA, Doug Hurley e Bob Behnken, rumo à Estação Espacial Internacional. O lançamento do foguete foi um marco porque foi a primeira vez em praticamente uma década que uma viagem tripulada foi enviada ao espaço pelos norte-americanos. A última missão, em 2011, foi através do programa Space Shuttle. No regresso à Terra, a cápsula amarrou na costa da Flórida trazendo de volta para a Terra os astronautas em segurança. O fato de ter amarrado é também importante, há 45 anos nenhuma cápsula americana amarrava no nosso planeta. A missão foi um marco na indústria também por se tratar da primeira empresa privada a enviar um voo espacial com o seu próprio foguete. Elon Musk é também cofundador da SolarCity, empresa de painéis solares, é vice-presidente da OpenAI, uma empresa de inteligência artificial e fundador e CEO da Neuralink, uma empresa de pesquisa médica, fundada em 2016 na Califórnia. A Neuralink se propõe a criar uma interface cérebro-máquina para fazer dos seres humanos uma espécie de ciborgue alimentado pela inteligência artificial. Filho de pai sul-africano, engenheiro, e de mãe canadense, Elon Musk tem 2 irmãos, Kimball, 1972, e Tosca, 1974. Desde cedo, Elon Musk mostrou o seu talento para computadores e o seu espírito empreendedor. Com 12 anos, Musk criou um jogo de videogame, o Blastar, que em pouco tempo foi vendido por $500. Com 16 anos pensou em instalar um fliperama, mas não teve autorização dos seus pais. Elon Musk se casou em 2000 com Justine Musk, em solteira Justine Wilson, uma escritora que conheceu em Ontário. O primeiro filho do casal, chamado Nevada, morreu às 10 semanas de vida com a síndrome da morte súbita infantil. Depois da morte de Nevada, o casal Elon e Justine se submeteu a tratamentos de fertilização in vitro e teve mais 5 filhos, gêmeos e trigêmeos. Os filhos de Musk com Justine são Kai, Damian, Griff, Xavier e Saxon. Após 8 anos de casamento, Elon e Justine se separaram. A relação de Musk a seguir foi com Tallulah Riley, uma atriz britânica 20 anos mais jovem que o empresário. Os dois se casaram pela primeira vez em 2010, tendo divorciado 2 anos mais tarde. Em julho do ano a seguir voltaram a se casar e se divorciaram definitivamente em dezembro de 2014. O casal não teve filhos. Desde 2018 o empresário mantém um relacionamento com a cantora Grimes, que é a mãe do 6º filho de Elon, e primeiro filho da cantora.